Olá, alunos! Este é o professor Donarte, neste novo Geografia para Sentir. Então agora, além dos nossos podcasts Geografia para Ouvir, vocês dispõem deste canal com os vídeos, o Geografia para Sentir. Esta seção do canal eu estou chamando de Drops. O que é um Drops? Uma gota, uma gotinha. Então estas serão gotas geográficas, o conteúdo ministrado de forma rápida e sucinta. A nossa trilha sonora de hoje vai com Tchaikovsky. Tchaikovsky viveu de 1840 a 1893 e essa é a sua obra de número 71, é uma suíte retirada do balé O Quebra-Nozes, que estreou em 1892, portanto na fase já mais madura do compositor russo. Uma suíte nada mais é do que um conjunto de movimentos instrumentais que tem arranjos com alguma unidade, que foram pensados para serem tocados sem interrupção. Por que não? Para dar aquele climão à nossa aula. Em nossa aula virtual de hoje falaremos sobre o Estado e a nação. E faremos isso por intermédio da seguinte pergunta: é possível uma nação que não possui Estado? E um Estado que não possui uma nação? É possível isso? Estado, vamos retomar agora o que já vimos mais ou menos em aulas passadas. Ele é tomado por nós como sinônimo de país e, portanto, será sempre escrito com o seu E maiúsculo, né? Nunca com E minúsculo, justamente para diferenciar de outros estados, por exemplo, da matéria, por exemplo, o estado da água, sólido, líquido ou gasoso. Não, nós escreveremos em nossos textos a palavra estado sempre com E maiúsculo, porque estaremos designando o estado francês, o estado alemão, o estado brasileiro, aquele país. Então, o estado é aquele ente político que vai gerir a vida da sociedade. O que é um ente político? É uma palavra filosófica, ente, que significa aquela coisa, aquela manifestação, aquele ente, aquela coisa. Então, o Estado é aquele ente que é político, porque vai gerir, vai organizar a vida da sociedade e que emerge do povo, como já vimos em aulas passadas, por assim dizer, de baixo para cima, como queria o pensador alemão Herder, ou que pode surgir de cima para baixo, como queria o pensador francês Ernest Renan. Então, esse é o Estado. Para que o Estado seja Estado, nós precisamos de 3 elementos: o povo, o território e a soberania. Se retirarmos um desses elementos aí dessa adição, nós perdemos o Estado. O povo é entendido como aquele conjunto de pessoas que ali vivem e constituem aquela sociedade. O território é o sítio, né? É o sítio, é aquele conjunto de terras onde essa sociedade vai desenvolver a sua vida, as suas funções econômicas e sociais. E a soberania, ela necessita da força da marinha, do exército e da aeronáutica. A soberania é mandar dentro das próprias fronteiras. Então o Estado ele sempre terá fronteiras. E dentro dessas fronteiras ele terá de ser soberano, ele tem que mandar ali dentro. Do contrário, ele não é um Estado de verdade, não é um país unitário. Um exemplo pode ser dado: não é qualquer avião que pode entrar no nosso espaço aéreo. Se um avião não autorizado entrasse em nosso espaço aéreo, certamente a nossa aeronáutica iria alcançá-lo, escoltá-lo até o aeroporto mais próximo e, numa situação mais extrema, até mesmo abatê-lo. Da mesma forma, nós vimos agora na ocasião de pandemia, as nossas fronteiras foram fechadas por ocasião da pandemia, né? E os imigrantes não foram autorizados a entrar. Então, ou seja, nós mandamos nas nossas fronteiras e pronto, está acabado. Ali dentro, quem manda somos nós, né? Na figura do Exército, Marinha e Aeronáutica e na figura do próprio Estado, né? Com E maiúsculo, que vai gerir aquelas fronteiras. Tá? Mas para respondermos a pergunta feita no início de nossa aula virtual de hoje, temos que aprofundar um pouco esses termos. Povo.
O povo, ele não, para o que estamos querendo hoje aqui, para essa aula, ele não pode ser tomado como esse conjunto indissociável de pessoas sem rosto, sem voz e nem vez. Não é isso que estamos querendo, né, quando falamos em nação. Nação é um pouco diferente. A nação, ela é, de certo modo, mais que o povo. A nação, ela emerge da cultura. Tá? Essa palavra é tão complexa, né? A cultura. A cultura, nós estamos entendendo ela aqui como aquele conjunto de elementos que são, por exemplo, a língua daquele povo, a música, a indumentária, ou seja, como aquele povo se veste, como aquele povo se dá em casamento, enterra seus mortos, ou seja, a religião, né? e as suas tradições. Então, isso é a cultura, né? As várias manifestações do espírito daquele povo. Espírito aqui também tomado como um termo filosófico, como, né, a manifestação espiritual do povo no sentido de espírito do povo, não o Espírito Santo, espiritismo ou coisa do gênero, não. A cultura, ela seria o espírito do povo, né? Aquilo que muitas vezes não se pode ver, né? Não se pode tocar. Por exemplo, o sentimento de pertencimento, né? Aquele sentimento de que aquela pessoa tem de amor por pertencer àquele povo. Então isso é mais próximo, então aí sim, com a noção de nação que estamos querendo aqui, tá? E mais próximo, portanto, dos nossos povos indígenas originários aqui da nossa terra, né? Os povos que já estavam aqui antes mesmo dos europeus, portugueses e espanhóis. Esses sim constituíam as nações que povoavam aqui o nosso território. E esses povos, eles não têm a relação com o sítio, com o território, como também nós estamos acostumados. Eles não veem o sítio como um conjunto de terras, as quais eles simplesmente estão ali por cima para plantar e retirar os recursos. Não. Esses povos, eles têm a terra como algo vivo, que faz parte da história deles, parte mesmo deles. É mais parecido com aquele conceito, com aquela ideia de Pachamama. Aí essa imagem representa a Mãe Terra, a Pachamama, a deidade dos índios dos Andes Centrais, que consideravam a Terra como uma mãe boa, que lhes dava leite, comida, vida, aquela que proporcionava a vida daqueles povos, a Pachamama. Então é assim, esse é mais próximo, essa noção de relação com o território é que é mais próxima constituída por povos originários, autóctones, por nações. Por exemplo, aqui nós temos uma menina caiapó brincando com uma boneca da Barbie. Parece assim algo que não fecha. Até a questão do que é belo, né, dos adereços que os índios usam, né, são próprios deles, né? E a bonequinha da Barbie ali parece que não tem muito a ver, né, com aquele contexto. Esses povos indígenas da América Latina, eles têm um termo específico para referir-se a eles mesmos e ao seu território. É o Abiá Ialá. Para eles, o Abiá Ilaiá é o nome que deveria ser dado aos povos da América Latina. Então, na verdade, é uma grande ignorância nossa chamarmos os povos autóctones, os povos originários, os ancestrais que aqui viveram sempre, de índios, como eu mesmo fiz há minutos atrás. Isso não se faz. O termo índio é um termo equivocado, um termo que demonstra todo o nosso preconceito e ignorância, porque o termo índio foi dado aos povos que aqui viviam quando da chegada dos primeiros colonizadores, que estavam imaginando terem chegado nas Índias, né? Então por isso chamaram as pessoas daqui de índios. Então um termo totalmente
equivocado, carregado de preconceito e história já defasado. Nós nunca devemos chamar um caiapó de índio. Nós devemos chamá-lo de caiapó. Ah, mas eu não sei qual é a etnia dele. Então você pergunta, qual o seu povo? Né? E nunca qual a sua tribo. Não, é seu povo, qual a sua nação, né? Qual a sua cultura. Então, esse que receberá a pergunta verá que você é um jovem que estudou, que tem cultura, e vai considerá-lo de uma forma mais respeitosa, inclusive. A questão da soberania também, temos que rever esse conceito para entender melhor a nação. Soberania não é, como estamos vendo aí, colocar fronteiras, limites. Esse aqui, no caso, um limite artificial, uma cerca, um muro. Nós depois veremos em aulas seguintes o que é uma fronteira, o que é um limite, né? Os limites naturais, artificiais, e conceituar tudo isso. Mas isso é uma forma equivocada de considerar a relação dos povos originários com o seu território. Não é assim que eles veem. Eles não colocam cercas. Eles veem o espaço geográfico deles como algo que não há fronteiras, não precisa de fronteiras. É mais ou menos como essa imagem que entrou agora, típica dos nossos pampas, aqui gaúchos. Paisagem a perder de vista, onde não precisa fronteira nenhuma, nem cerca. Não precisa ser assim cuidada, porque é de todos. Essa é mais a noção que estamos perseguindo para respondermos a pergunta da aula de hoje, tá? Como estamos vendo o conteúdo hoje. Certa vez, eu, inexperiente estudante que era, perguntei a um índio Mibiá Guarani. Vocês têm ali o aspecto de como os Mibiá Guarani se adereçam, né? Eu perguntei para ele assim, vem cá, onde é que tu nasceu? Né? Eu perguntei, você é natural de onde? Eu queria ouvir dele, porque ele era de uma tribo Mibiá Guarani do município de Guaíba. Eu queria ouvir dele o seguinte, eu sou guaibense. E não foi o que eu ouvi, ele ficou me olhando e depois de meditar alguns minutos ele perguntou, por que tu quer saber? E disse que minha pergunta não tinha muito sentido para ele, porque ele, segundo ele, nasceu no planeta Terra, né? E ele perguntou para mim, onde é que tu nasceu? Aí eu falei, eu sou porto-alegrense, né? O gentílico, quem nasce em Porto Alegre, porto-alegrense. Quem nasce em Guaíba, guaibense. E ele disse assim, tá, mas tu nasceu aonde? Aí eu falei, em Porto Alegre. Aí ele repetiu assim, mas aonde? Aí eu respondi, no Hospital Beneficência Portuguesa. E daí ele respondeu, sim, tu sabe onde tu nasceu. Tu nasceu num hospital, porque é a forma como vocês brancos se organizam. Eu não sei onde eu nasci embaixo do céu. Provavelmente próximo ao tronco de uma árvore, amparado pela minha própria mãe e as pessoas da tribo, as mulheres da tribo que auxiliam no momento do parto. Eu sou do planeta Terra, então nasci nesse mundo. Então é uma outra forma de se relacionar com o seu território. Não é como nós estamos acostumados. Então, a pergunta de onde você é natural não tem sentido para um Mibiá Guarani. Vamos retomar a pergunta. É possível uma nação que não possui Estado e um Estado que não possui nação? A resposta é sim. É possível existir uma nação que não possui Estado. Vamos dar alguns exemplos. Nós temos os curdos. Aí está entrando fotos com aspectos das vestimentas de homens e mulheres curdos. Os curdos são povos que são, desde sempre, nômades. Eles vivem onde hoje é mais ou menos a Turquia e o Iraque. E eles não têm Estado. Eles têm cultura, até mesmo milenar. Eles têm suas músicas, sua indumentária, como vocês podem ver na imagem, sua religião, sua forma de ver o mundo, suas tradições. Enfim, sua cultura. Eles são uma nação, mas eles não têm Estado. Eles não têm um lugar para chamar de seu, protegido dentro de fronteiras nas quais eles exercem a sua soberania. Outro exemplo são os palestinos, o território que faz fronteira hoje com o Estado de Israel.
Esses povos também têm cultura milenar e, né, são nação e, no entanto, não são estados. Não tem um país chamado Palestina, né? Ou um país chamado Kurdistão. Acabou de entrar na imagem agora uma tibetana, né? Os tibetanos também. Os tibetanos têm sua cultura milenar também. Aí uma moça e um moço tibetanos. E tem sua cultura, mas não tem o seu estado. Né? Aqui os bascos, tá? Os tibetanos é na região da China, da parte alta das montanhas dos Andes. Eles atualmente são dominados pelos chineses. E os bascos que acabaram de entrar ali, né, fazem parte da Espanha, mas na realidade também eles têm uma cultura diversa da espanhola. Até a língua é diferente. Aliás, a língua deles é típica, só eles falam, né, e eles por isso gostariam até de formar um país próprio. Né? Depois nós temos esse aí é da etnia dos... Agora me fugiu o nome. Essa fotinha que eu separei para vocês. Esse é do povo checheno. Desculpe o lapso. Aqui acabou de entrar então um homem sobre o cavalo, um checheno e uma mulher chechena. Mesmo caso. Povos que têm sua cultura e não são reconhecidos como um estado, porque não possuem seu território. E por fim, para terminar nossos exemplos, existem mais exemplos, tá? Os Caxemires, da região da Caxemira, que atualmente está dividida e dominada entre o Paquistão e a Índia. Tá? Também povos que têm sua cultura, são nação, mas não são estado. Então a resposta é sim. É muito possível, é normal, é comum uma nação não possuir estado. Nem sempre as culturas e as sociedades se organizam tendo como base um território que deverá ter suas fronteiras diferenciando-se de modo radical e fixo dos outros. Tá? E também sim é possível existir um estado que não é nação. E aqui agora a resposta fica talvez até um pouco mais complexa, mas sim, é possível. Vou responder a outra pergunta. Qual é a nação brasileira? O Brasil tem uma nação? A gente sabe que não, né? Não existe uma nação, pelo menos não uma só. Né? O Brasil é um país que tem várias culturas dentro de suas fronteiras, mas é difícil a pessoa que consegue explicar o que faz com que ela se sinta brasileira, uma típica brasileira, e bata no peito ao acordar de manhã. Que orgulho, que maravilha, que bom que é ser brasileiro. Nós temos um certo problema, né, ao definir o que é ser brasileiro. A França também é assim. Os franceses têm uma certa dificuldade de explicar o que é ser francês. Eles referem à questão do pão nas grandes refeições. Sempre no almoço ou na janta eles comem pão. E né, não é uma coisa assim tão... Nossa, como isso tem a ver com a cultura, né, uma cultura assim histórica. Comer pão. E eles também referem à questão do vinho. Eles se consideram os fabricantes de vinho, do melhor vinho do mundo, né? Também uma questão que não é assim, por assim dizer, tão... não vai fazer, o que eu quero dizer é que não vai fazer um conjunto tão grande de uma questão cultural. Os alemães já não. Os alemães eles sabem dizer o que é ser alemão, né? Bem direitinho. Bom, é uma questão aqui que merece discussão, né? Mas em princípio sim, nós temos estados que não tem uma nação só, mas sim várias nações, e que se fosse tomado como base a questão cultural, desmantelar-se-iam, né? Separar-se-iam em vários estados menores. O que não acontece justamente porque são um estado com E maiúsculo, um país que tem sua soberania e que não permite que isso aconteça, né? Como vimos em aulas passadas. É isso, termina aqui mais um Geografia para sentir nesse Drops Geográfico, Gotas de Geografia. Até a próxima!